olha, precisamos conservar o ânimo. Nós estávamos para começar o culto aqui, e estava tudo certo, passamos aqui o som, fizemos o ensaio, tudo certo. E aí, quando eu ia dar início ao culto, o computador, que sempre carrega, sem problema nenhum, o cabo não está partido, não está nada, ele simplesmente descarregou e o cabo não carregava. É preciso conservar o ânimo. Sendo que toda a nossa base instrumental está ali no computador. Como é que nós íamos fazer? E nós não trouxemos mais nenhum instrumento. Poderíamos ser trazido. Poderíamos ter trazido um contrabaixo, poderíamos ter trazido um violão, mas não trouxemos. E aí, como é que eu vou fazer? Liga ali, não funciona. Liga aqui, não funciona. Liga lá, não funciona. Liga em todo lugar e não funciona. Troca o adaptador e não funciona. E aí eu ouço o Espírito Santo falando comigo: conserve o ânimo. E diz para mim: liga lá de novo que vai funcionar. E tudo que eu fiz, irmãos, foi exatamente isso. Coloquei ele ali, liguei, tum, e funcionou. Todo mundo sabe, eu não estou inventando. Não ligava, não acendia, não fazia nada. Ali, está carregando normalmente. E ligado. Mas não foi só isso. Nós também tivemos problema com a internet. A nossa internet simplesmente parou. O negócio está funcionando. Quando a gente chegou, ela funcionou. Depois ela desligou de novo e não funcionou mais. Liguei para a assistência técnica. Só quarta-feira para a gente vir fazer uma visita. Então não tem internet para a gente transmitir. Mas nós temos que conservar o bom ânimo. Sabe por quê? Porque essas coisas, irmãos, para nós que já temos um bom tempo na caminhada com Cristo, nós sabemos que essas coisas não são para nos desanimar. Muito pelo contrário. São para nos animar. Porque mostram que o nosso pensamento está correto. Nós estamos na direção certa. Porque se não estivesse, irmãos, daria tudo certo. Eu ouvi um camarada na internet falando justamente isso. Ele falou assim: olha, é muito fácil. Você quer crescer, você quer fazer sucesso? É só começar a mentir para as pessoas. Começa a mentir para as pessoas que o diabo vai te ajudar a crescer. Ele vai colocar você para cima. É só você fazer isso, que o diabo bota você lá em cima. Agora, começa a falar a verdade para os outros, e você vai ver como você vai enfrentar oposição, como vai ter problema naquilo que deveria ser natural, para você não é. Naquilo que todo mundo fala assim: eu fui lá e deu certo, para você não dá. Mas eu fiz lá e deu, para você não acontece. Por quê? Porque há uma guerra. Mas nós precisamos conservar o bom ânimo. E aqui, nesse caso do texto que nós lemos, conservar o bom ânimo está em saber a quem você pertence. Amém? Nós pertencemos ao Senhor. Paulo diz assim: olha só, porque nós estamos sempre de bom ânimo, temos que estar sempre de bom ânimo. Estamos sempre de bom ânimo porque sabemos que, então nós sabemos que enquanto nós estamos no corpo, ou seja, aqui nessa carne aqui, nós estamos ausentes do Senhor. Ausentes mesmo, não que espiritualmente, não que o Espírito Santo está em nós, mas nós não estamos na presença do Senhor ausentes. Ele está falando ausente mesmo, certo? Eu falei assim: mas Deus não está aqui, mas Ele não está falando dessa forma, está falando ausente. Nós não estamos lá na glória com o Senhor. E aí ele diz: porque aqui aonde nós estamos, nós andamos por fé e não por vista. Então, não é porque o computador não liga, não é porque a internet caiu, não é porque eu perdi o ônibus, não é porque eu perdi meu dinheiro, não é porque... Não, eu não vivo por isso, eu vivo por fé. Eu confio no amor de Deus, eu sei que Deus me ama, eu sei que Deus está comigo e eu vivo por fé. Muitas pessoas desanimam e desistem: está dando tudo errado, eu acho que eu nem mais vou na igreja, eu acho que está dando tudo errado. Dando tudo errado é sinônimo de que está tudo certo. Pedro fala assim: olha, não fiquem maravilhados não.
pela provação, pela luta que acontece com você, não fica impressionado com isso, porque essas coisas estão acontecendo com todos os seus irmãos ao redor do mundo. Ou seja, todos aqueles que querem servir ao Senhor vão enfrentar problemas. Por quê? Porque esse é um mundo caído. Você já ouviu falar que o mundo jaz no maligno? O mundo jaz no maligno. Então Paulo diz, por isso nós temos confiança, e desejamos deixar este corpo. Quando eu leio isso aqui, eu fico imaginando a cabeça de algumas pessoas assim, eu não quero deixar o corpo não. Mas quem realmente conhece o Senhor deseja deixar o corpo. Sabe por quê, irmãos? Porque o nosso corpo, ele por causa do pecado, ele se tornou uma separação, uma dificuldade de relacionamento com o nosso Deus. E Paulo diz, eu preferia deixar o corpo para habitar com o Senhor, porque nós desejamos ser também agradáveis a Ele, seja presentes lá com Ele, ou seja aqui, ausentes dEle. E aí, como nós ainda estamos ausentes dEle, estamos aqui, nós agora vamos ver 4 passos para andarmos por fé, para conservarmos o bom ânimo. E nós vamos ver isso, irmãos, através da história de Moisés, uma parte da história dele pelo menos. Abra sua Bíblia, por favor, para saber da história de Moisés. Nós não vamos lá para o Êxodo, não, nós vamos para Hebreus. Hebreus capítulo 11, versículo 24. Hebreus 11, 24. Hebreus, como o nome da carta já diz, foi escrita, né, para uma comunidade judaica. O nome hebreu é o antigo nome do povo judeu. O povo que estava no Egito não era o povo judeu, era o povo hebreu, ok? Que depois tem toda uma história, e aí ele começa a ser chamado povo judeu. Mas bem, então o escritor aqui quer evocar aquela lembrança lá do passado, lá do Egito. Versículo 24 diz assim, pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, porque por um pouco de tempo, ter o gozo do pecado. Então, pela fé, o nosso primeiro passo é recusar os prazeres. O Egito, para nós, é o mundo é o Egito. Irmãos, ninguém recusa os prazeres do mundo se não for pela fé. Porque provavelmente você já ouviu uma pregação assim, esse mundo não tem nada que preste, esse mundo não sei, não, muito pelo contrário. Esse mundo tem coisas maravilosas. Coisas que criam desejo nos nossos olhos, coisas que fazem nosso coração bater mais forte. Se não fosse assim, irmãos, ninguém nesse mundo estaria correndo atrás dessas coisas. São coisas atrativas à nossa carne. E Paulo, em determinado momento, ele escreve e diz assim, olha, que aqueles que vivem neste mundo, sejam como dele não abusasse. Ou seja, eu estou nesse mundo, eu vivo neste mundo, mas eu entendo que por não pertencer a este mundo, eu não tenho o direito de usar de certos prazeres que todo mundo usa aí e acha normal. Mas eu só posso fazer isso pela fé, irmãos. Não tem outra maneira de fazer isso. Você não pode fazer isso pressionado. Eu fui para uma igreja, a igreja é muito rígida, o pastor lá não deixa fazer isso, não deixa fazer aquilo, ele liga para a gente todo dia, onde é que você está? Está fazendo o quê? Eu já conheci pastorzinho. Pastor, o membro foi visitar a igreja, o pastor, onde é que tu está? Eu sei que tu está aí dentro da outra igreja, estou aqui no portão. Assim mesmo. Falei, Jesus, é
É o polícia, né? O pastor polícia. Não adianta. Tem que ser pela fé. Não é pela força. Não é pela vigilância. Eu não acredito, irmãos, em nenhum tipo de forçação de barra para que as pessoas façam as coisas. Tem gente que só funciona assim. Tem gente que só funciona na base do empurrão e da manipulação. Se não for, ele não vai. Mas eu me recuso a fazer isso. Todas as coisas, a Bíblia diz que aquilo que não é feito por fé é pecado. Então, se você vem à frente e coloca o seu dízimo aqui no gasofilácio, tem que ser por fé, senão é pecado. Coloca a sua oferta, tem que ser por fé, senão é pecado. Você assume um ministério para fazer alguma coisa na igreja, tem que ser por fé, senão é pecado. Sabe por quê? Porque se eu fizer qualquer uma dessas coisas, porque o pastor mandou, porque o pastor pediu, porque fulano me impressionou, meu pai, minha mãe, se alguma coisa der errado, sabe o que eu vou culpar? O pastor, vou culpar o irmão, vou culpar o pai, a mãe. Não, eu sirvo a Deus. Eu não sirvo ao pastor, eu não sirvo a minha mãe, eu não sirvo meu pai, eu sirvo a Deus. E o meu compromisso é com Ele. Então, quando eu faço as coisas para Deus, faço por fé. Ou eu creio ou eu não creio. Então está aqui, olha, pela fé Moisés recusou, diz a Bíblia, ser chamado filho da filha de Faraó. Ser filho da filha de Faraó, irmãos, Faraó não era, vou dizer assim, o rei do Egito, não, ele era o Deus do Egito, porque todo Faraó acreditava ser um Deus, e ele podia mandar e desmandar e fazer o que quiser. Imagina o filho. Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó, e escolheu, sabe o que? Ser maltratado com o povo. Só pela fé, irmãos. Se não for pela fé, não escolhe. Pela carne, nós escolhemos sempre o que é agradável para a nossa carne. Mas ele preferiu isso ao invés de ter o gozo, o prazer do pecado. Sabe o que alguns podiam falar? Ué, mas ele não tem culpa. Ele foi lá, colocaram ele no rio. Ele foi parar lá na mão da filha de Faraó. Ele foi adotado por ela. Ele não tem culpa. Ele poderia desfrutar disso. Mas aqui a minha Bíblia diz que isso era pecado. Por que era pecado? Porque ele sabia que tinha um povo lá sofrendo. E que Deus estava levantando ele para uma obra, mas ele simplesmente ia se recusar a fazer e falar assim: não, eu não vou. Eu não vou. E tem muita gente hoje fazendo isso. Tem um chamado, Deus chamou, mas diz: eu não vou. Só que isso é pecado. Eu não vou, porque se eu for eu tenho que abrir mão disso, se eu for eu tenho que abrir mão daquilo, se eu for eu não vou poder fazer isso. Mas é isso aí. Primeiro passo de fé é recusar os prazeres do mundo. Os prazeres do mundo, irmãos, não é só sexo e dinheiro, não. Os prazeres do mundo é tudo aquilo que satisfaz a nossa carne. É deixar de ir à obra do Senhor quando eu simplesmente não estou com vontade. Isso é prazer do mundo, é a sua carne. Você não tem problema nenhum nas pernas, você não tem problema nenhum de canto nenhum, você pode ir, mas eu não quero ir. Então por que você não quer ir? Porque eu não estou com vontade. Isso é carne, isso é prazer do mundo. Tem gente que acha que prazer do mundo, é orgia, não é nada disso que eu estou falando, não, são coisas normais, que a gente escolhe ao invés de fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Quando eu escolho dormir, ao invés de orar, quando eu escolho, eu vou para o cinema, não vou para a igreja não, eu estou escolhendo. Não é que você não possa ir no cinema. Você pode ir no cinema quantas vezes você quiser, do cinema a semana inteira, e a igreja tem 2 dias só. Você está entendendo? Quando eu faço essas escolhas,
Eu estou escolhendo, eu estou dizendo o que é mais importante para mim. Mais importante é isso, é o meu divertimento, é a minha carne, é a minha satisfação, é a minha alegria, do que fazer o que Deus me mandou fazer. Moisés rejeitou isso. Eu poderia ficar muito bem no palácio, ser muito bem cuidado, de repente, quem sabe, até ficar no lugar de Faraó. Mas eu escolho ser maltratado com o povo de Deus. Aleluia. Eu fico pensando na minha capacitação profissional. Além da teologia como pastor, eu fiz uma outra faculdade. E um dia eu estava fazendo uma especialização lá no Rio de Janeiro. Lá na URCA. E nessa especialização de sonoplastia, ligado na área de som, né? Eu tinha que fazer uma prova, eu fiz duas, na verdade, duas provas. E essas provas, cada uma tinha 50 questões. E dessas 50 questões, você podia errar 4. E eu fiz a prova e errei 2. Graças a Deus. E as provas eram em inglês. E era na tela do computador, ou seja, você não tinha como sair dali. Se você saísse dali, era anulada a prova. Então você tinha que fazer ali e pronto, ponto final. E dali surgiu um convite. Eu recebi uma proposta. E fui para uma entrevista na Rede Globo. E era uma entrevista de seleção para um trabalho de sonoplastia, e foi explicado que o trabalho era para fazer algumas produções aqui no Brasil, mas poderia também fazer algumas produções fora, como eles gravam novela fora, gravam documentário, e então ia precisar. A princípio, para o período de treinamento, eu ia receber uma quantidade de dinheiro, né, todo o material necessário, tudo fosse necessário, plano de saúde, plano de tudo, no período de aprendizado ainda, né, de experiência ali, onde eu ia me inserir no trabalho. E depois, sendo efetivado, eu teria um salário já que a moça não quis falar de quanto era. Ela não disse. Ela falou, quando vocês estiverem lá, vocês vão saber. Então você fica pensando no salário que era. Ou seja, como quem diz, se preocupa não, que você não vai ficar chateado quando você souber o salário. E eu estava ali naquela sala e fizeram várias perguntas e tal, e a moça falou assim, olha, a partir de agora, você diz sim ou não, se você vai continuar, porque daqui para frente ou você continua e assina o contrato, ou então você está fora. Irmãos, pensa só, trabalhar com áudio, uma coisa que eu gosto, estudei para isso, viajar, quem sabe, o mundo inteiro, carregando microfone e gravador, iam pagar para eu fazer isso, e não era pouco. Eu me lembro que já tem alguns anos, que na época um câmera ganhava em torno de 15 mil reais, um câmera. Mas naquele momento, eu lembrei do chamado que Deus tinha na minha vida. E o mundo pode me chamar, você é maluco, você é doido. Como é que você vai fazer um negócio desse? Eu disse para a moça, olha, eu passo. Eu não vou continuar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Acho que foi fácil? Foi não, irmãos. Não foi fácil. Mas eu fiz. Por quê? Porque eu prefiro obedecer o chamado de Deus, ser maltratado, se tiver que passar fome, passa fome, passar necessidade, morar na igreja, vender meus móveis,
viver esperando um milagre do que ter o gozo do prazer, o prazer do pecado. É por isso que nós estamos aqui. Ah, mas era pecado trabalhar na Globo? Não, não era pecado. Mas se torna pecado a partir do momento que eu sei que Deus tem um chamado na minha vida. E aí eu não posso ignorar isso, simplesmente ignorar, não quero, eu vou fazer o que eu quero fazer. Mas não para por aí não, tem um outro passo, né? Vamos para o segundo passo. Ah, antes disso, olha o versículo 26, olha o que está escrito aí. Ele rejeitou o prazer do pecado, e ele teve aqui, segundo o versículo 26, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Vamos lá, vitupério de Cristo. Vitupério é injúria, vergonha. Ou seja, ele considerou mais valioso a vergonha, passar vergonha com Cristo. Já pensou nisso? Passar vergonha com Cristo do que os tesouros do Egito. Ainda hoje, arqueólogos trabalham no Egito, descobrindo tesouros ocultos. Ainda tem muitas lendas de vários tesouros ocultos do Egito, porque as riquezas do Egito eram incontáveis. Mas ele olhou e falou: eu prefiro passar vergonha, ser injuriado com Cristo, do que ter os tesouros do Egito. Aleluia, isso é poderoso, irmãos. Aleluia, esse é o poder do Evangelho. Bom, segundo passo agora sim, vamos lá. Pela fé, versículo 27, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Fé, andar por fé é ver o invisível. Mas como é que é possível ver o invisível? A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se espera. Eu não vejo solução para isso. Eu não sei como, eu não vejo como. Eu me lembro de quando estava construindo o templo lá do bairro São Pedro. E Deus me deu a direção. Eu ouvi a voz de Deus: derruba, faz outro. Eu ouvi. Eu sei que muita gente duvidou, e muita gente pensou assim: esse cara ficou doido. Agora ele derrubou isso aí, duvido construir de novo. Ficou maluco. Mas eu já vi aquele templo erguido, irmãos. Eu já via aquele templo erguido. Mas ninguém via, mas eu via. Ninguém via, mas eu via. E eu comecei a crer. E milagrosamente aquele templo foi sendo erguido. Olha, se eu te contar os problemas que a gente teve em torno da construção daquele templo, você não acredita como que foi possível construir ali em tão pouco tempo um templo daquele tamanho. Sabe por quê? Porque eu comecei a olhar o invisível, não o visível. O visível era a gente dizendo: não vai dar certo, isso aí vai passar aí uma raposa aí, vai, como falou com o muro lá de Jerusalém, vai passar uma raposa, vai derrubar isso aí não vai dar certo, isso aí não vai dar em nada, isso aí vai afundar, isso aí é pântano, isso aí não dá para construir em cima não, isso vai afundar tudo, isso aí, tanta coisa, e jornal ligando, falando: como é que vocês estão construindo isso aí, está perturbando os vizinhos. A jornalista me ligou, aí perguntou: quanto tempo tem a igreja aí? Aí eu falei: 40 anos. Ela: todo esse tempo? Ela pensou que a igreja tinha chegado outro dia. Não, a igreja tem 40 anos aqui nesse lugar. O vizinho chegou aqui depois da igreja. Irmãos,
olhar o invisível. Sabe o que é isso? Olha, eu não estou vendo, mas eu sei que vai acontecer. Ele olhou o invisível, creu e ficou firme. Quando você anda por fé, você tem que olhar para o invisível. Não olha para o lado. Já viu aquilo que o cara está caminhando em cima de uma pirambeira assim, e o pessoal fala assim, não olha para baixo. Por quê? Porque se você olhar para baixo, a perna bambeia. Fala assim, não, olha para baixo, continua. Quando você anda por fé, você não pode olhar para os lados. Não olha para a situação. Não olha porque você não tem dinheiro. Não olha porque está tendo problema na sua casa. Não olha porque o teu patrão falou que vai te despedir. Não olha porque o médico disse que sua saúde não está muito bem. Não olha para isso. Olha para aquilo que você não está vendo. Olha, eu não estou vendo ainda a minha cura, mas estou olhando para ela. Eu não estou vendo ainda a solução para minha família ali, mas estou olhando para ela. Eu não estou vendo ainda uma resposta, mas eu estou olhando pela fé. Andar por fé é contemplar o invisível. Moisés deixou o Egito, não temeu a ira do rei, ficou firme, como que vendo o invisível. Aleluia, aleluia. Tem um outro passo, ainda em Hebreus, no capítulo 11, agora versículo 28. Terceiro passo de fé. Esse passo de fé, eu não sei, a gente está gravando, depois a gente vai colocar na internet, mesmo que a gente não tenha internet para transmitir isso agora, mas a gente vai colocar na internet. Versículo 11. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Você sabe disso. Você conhece a história. Das 10 pragas do Egito, a última praga foi a morte dos primogênitos. E aí Deus deu a ordem, olha, vocês vão passar o sangue de um cordeiro, né? Vão passar nos umbrais da porta e vocês vão comer ali daquele cordeiro. E a casa onde o sangue estiver nos umbrais, o anjo destruidor, quando passar, ele não vai tocar. Irmãos, vamos ser sinceros, sinceramente, seja sincero. Celebrar algo espiritual, isso é muito atual. Isso é muito atual. Eu ouvi crentes, eu ouço crentes. Nós aqui usamos tudo, tá? Usamos álcool, usamos máscara. Eu estou sem máscara aqui porque eu estou falando, mas a gente usa máscara e a minha máscara está aqui. Fui vacinado, certo? Ok. Mas o que eu vi de crente diante dessa pandemia, esquecendo que existe um Deus, não está no gibi. Como diz os antigos, diriam os antigos, não está no gibi. Irmãos, crentes agindo como se não houvesse uma vida eterna, como se a gente fosse partir daqui e ir para o esquecimento simplesmente, como se a gente morresse por qualquer coisa. Não, a gente só morre se Deus quiser. Eu digo que eu estou aqui para testemunhar isso, porque eu passei por isso. Eu posso falar porque passei. Porque o que aconteceu na minha vida, irmãos, não foi por causa de remédio, não. Deus fez um milagre. Porque num dia a minha saturação só estava caindo. A médica não falou, mas ela estava preocupada. Ela falou, eu passava de noite e olhava, passei de noite e olhei e fiquei preocupada. Isso foi num dia. No outro dia, ela fez pum, e mudou tudo. Mudou tudo, subiu e mudou tudo.
Isso não foi remédio, irmãos. Isso foi Deus fazendo. Um dia eu estava no CTI, no outro dia de manhã o médico chegou e falou: seu Nilson, vou levar o senhor para a enfermaria, o senhor não vai ficar mais aqui no CTI não. Então o que eu vejo com isso, irmãos? Eu poderia ter morrido, poderia, mas Deus achou que não era a hora. Muita gente morreu. Irmãos, eu sei que muita gente morreu, e aí a gente quer culpar todo mundo. É culpa disso, é culpa daquilo. Irmãos, ninguém, eu estou falando dos crentes, isso é por fé. Para quem não acredita, não adianta. Ninguém, nenhum crente parte dessa terra sem que seja a permissão do Senhor. A Bíblia diz: até os fios de cabelo da vossa cabeça estão contados. Então não tem. Mas se tivesse socorrido, se tivesse feito aquilo. Irmãos, eu já vi gente que foi cravado de bala, mais de 30 tiros, e o camarada está vivo para testemunhar. Agora, já vi gente que pisou num prego e morreu. Vai entender. Mas como é que morreu? Pisou num prego e morreu. Então, ou a gente crê que tem um Deus que está dirigindo isso. Eu não estou incentivando imprudência, eu só estou falando que você precisa crer. Ou então, meu filho, você vai direitinho junto com o mundo. Então o que acontece? Aqui na celebração da Páscoa, pensa bem, gente, isso não é hora disso. Nós estamos numa situação muito séria. Faraó está ameaçando aí matar todo mundo. Faraó está ameaçando. Isso é hora da gente ficar celebrando isso, celebrando aquilo. Não é hora disso não, gente. Espera aí. É celebrando a Páscoa a quem? Ao Senhor, não é? E o Senhor está acima do quê? Acima de tudo, não é? Ele não está acima de todas as coisas? Então, o meu temor é a Faraó ou o meu temor é ao Senhor? Andar por fé, irmãos, é celebrar o Senhor acima de qualquer coisa. Quantas pessoas nessa pandemia esqueceram-se de Deus, esqueceram de Deus, as pessoas esqueceram de Deus. Porque o mais importante é se guardar, né? Não, o mais importante é servir ao Senhor. Você se guarda também, é lógico, eu não vou pular na frente de um carro, não vou me jogar de um viaduto, não vou fazer isso, mas eu vou continuar servindo e adorando o meu Deus. Mas isso eu posso fazer de casa, pode mesmo? Pode? Até pode, só não faz. Seja sincero, não precisa contar não é confessionário não, isso aqui não é confessionário da Igreja Católica, não é nada disso, não precisa confessar não, é só ser sincero com você mesmo. Quantas vezes você está em casa e você nem ora? Aí quando acontece alguma coisa, meu Deus, tem misericórdia, Senhor, tem crente que só quer viver na base da misericórdia. Aí quando aperta, o médico falou assim, eu vi um caroço assim, meu Deus, tem misericórdia, me perdoa os pecados. Mas para que isso? Isso porque eu posso servir o Senhor perfeitamente. Há uns anos atrás, mais ou menos uns 7 anos atrás, mais ou menos, uma pessoa na verdade me procurou para falar a respeito disso, de que ele estava indo embora da igreja porque agora ele ia servir ao Senhor em casa. Eu falei, mas como assim? Não, porque agora eu vi que não precisa disso, e eu vou me reunir com os irmãos. Mas que irmãos são esses? Não, uns irmãos. Nós vamos nos reunir e vamos servir ao Senhor assim. Eu ainda tentei aconselhar ele, mas ele estava irredutível. Eu falei, então tá, meu irmão, Deus te abençoe, vai com Deus. A pergunta que eu faço hoje é, cadê esses irmãos? Estão se reunindo ainda? Não, já pararam de se reunir há muito tempo. Está cada um para o seu canto. Mas você não pode julgar. Julga você.
Tem um salmo que foi até cantado, Salmo 78, se eu não me engano, que diz assim: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos seus filhos. Contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Sabe o que nós estamos fazendo aqui? Conservando. Conservando para contar as gerações que vão vir. Sabe o que o diabo quer? Apagar, estragar essa conserva. Mas os meus pais, os meus avós, os meus bisavós e os que vieram, todos que vieram antes deles, conservaram essa mensagem através desse proceder. E que muita gente agora diz que não precisa. Só que na vida deles, essa mensagem está se perdendo. Não está sendo conservada. Essa é a grande realidade. Eu tenho visto isso na prática. Alguns caindo num poço tão profundo de perdição e de promiscuidade, eu não posso nem falar aqui. Porque eu sei, porque chega aos meus ouvidos. E eu não fico feliz com isso não, irmãos, fico triste. Porque poderiam estar conservando a palavra, poderiam estar conservando a fé, mas não, foram enganados pelo diabo. Enganados, não precisa. Conhece aquele comercial do cartão de crédito? Precisar não precisa. Só que não. Versículo 29. Pela fé, passaram o mar vermelho como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Esse é o quarto passo. Quando você vive por fé, você tem sucesso, onde aqueles que não têm fé naufragam. Vou tentar falar outra vez de outra forma. Em situações que são normais de insucesso, quem tem fé tem sucesso. Já tentou atravessar um mar andando? Se você tentar, não terá sucesso. Você vai se afogar. Mas pela fé, o povo de Israel atravessou o mar a pé enxuto, ou seja, não tinha lama. Eles não passaram com o pé enlamaçado. Eles passaram com o pé enxuto. Eles caminharam pelo mar. E quando os egípcios tentaram fazer a mesma coisa, porque às vezes gente que não tem fé quer imitar quem tem fé. E aí tenta fazer a mesma coisa, o que aconteceu com eles? Afundaram. A Bíblia fala que o homem espiritual, ele discerne todas as coisas, mas ele não é discernido por ninguém. Por ninguém. O homem espiritual, ele discerne, mas sabe, muitas pessoas olham para aquele que é espiritual e falam assim: ele é maluco, ele é doido, ele tem algum problema na cabeça. Ele não é entendido. Mas aí quando algumas coisas eles vêm dando certo, eles falam assim: vamos fazer igual. Só que não tem como fazer igual. Porque aquele que é espiritual caminha por fé, e ele fez por fé. E todo mundo que tentar fazer aquilo simplesmente por imitação, vai se dar mal. Porque funcionou, porque foi por fé. Deus colocou o chão após o seu passo. Deus colocou o chão após o seu passo.
Mas se você for tentar fazer isso na carne, vai acontecer que não vai ter chão quando você for dar o passo. Então andar por fé, irmãos, vai trazer sucesso naquilo que muita gente fracassa. Eu não sei em que situação você está vivendo agora e o que você precisa fazer nesse exato momento. Talvez você esteja prestes a tomar uma decisão importante na sua vida. Você esteja para decidir algo importante, tem que fazer por fé. Ore, peça direção a Deus. Pergunte a Deus o que você de fato precisa fazer. Mas não faça como alguns dizem assim: não respondeu quem cala consente. Não faça isso. Porque essa ausência de resposta de Deus pode ser um tempo que Deus está dando para que as coisas se resolvam. Eu já vi muito isso acontecer. Às vezes tem a pressão: você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo outro. Calma, vamos orar. Quem já me conhece há muito tempo sabe que essa é a minha frase preferida. Pessoal: pastor, por que não sei o que assim? Vamos orar. Como é que o pastor consegue ficar tão calmo? Eu não consigo ficar tão calmo. Eu só não tenho outra coisa para fazer. A verdade é essa. Eu vou me desesperar? Não, vamos orar. E aí aquele tempo que você tira para orar, e aí você pensa: poxa, olha, irmãos, na maioria das vezes onde eu fiz isso, que eu não agi precipitadamente e simplesmente fui orar, irmãos, quando eu fui ver, já tinha resolvido. Então, ao invés de sair afobado, afoito, meu Deus, ora. Primeira atitude, ora. Porque Deus pode resolver. A Bíblia fala que Deus é aquele que perfeitamente desembaraça os nossos caminhos. Aquilo que está embaraçado, você não sabe como fazer, coloca nas mãos de Deus. Você já pegou um cadastro embaraçado? Tem cadastro que embaraça com facilidade, né? E aí você é uma pessoa adulta, você sabe desembaraçar. Mas lembra quando você era criança que você não conseguia desembaraçar? Criança não tem essa facilidade para desembaraçar as coisas. E quando ela tenta, fica mais embaraçada ainda. Aí ela vai para a mãe e pede: irmãos, nós somos como crianças diante de Deus. Nós não conseguimos desembaraçar os nossos caminhos. E aí nós temos que levar o cadastro todo embaraçado para o nosso Deus e falar: Deus, desembaraça para mim, porque eu não estou conseguindo. Eu não sei desembaraçar isso. Não é que eu não tentei, não, eu tentei, mas eu não sei fazer isso. E aí Deus perfeitamente vai e desembaraça os nossos caminhos. Andar por fé, irmãos. A Bíblia fala que o justo vai viver pela fé. A fé é o estilo de vida do justo. Não é uma ação do justo, é a maneira dele viver. Aleluia, aleluia. E não há melhor maneira para viver nesse mundo, sabe por quê? Porque nós não sabemos o que é lá fora. Nós não estamos protegidos do que está lá fora. Você acha que o maior problema lá fora é Covid? É H1N1, HB101, aquela coisa? Não. O maior problema que está lá fora, irmãos, é que esse mundo jaz no maligno. E nós, como diz a palavra, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, diz a palavra, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Aleluia! Aleluia. Então nós caminhamos com a cabeça erguida e com fé, porque nós somos vencedores. Paulo fala: quer presentes, quer ausentes, queremos ser agradáveis a Ele. Quer estejamos aqui nessa terra, vivendo ainda aqui, ou se tivermos que partir, mas nós queremos sermos agradáveis, queremos ser agradáveis a Ele. Nós queremos agradar o nosso Deus, nós queremos agradar o nosso Deus. É isso que nós queremos. De forma nenhuma ser desagradável, é isso que nós queremos. Aleluia. Eu não sei quanto a você, eu não sei o seu pensamento, mas eu te digo nessa noite, em nome de Jesus, não há outra maneira para se viver neste mundo, senão por fé, porque se você for escolher a não andar por fé, você vai andar cego. Só o Senhor pode te guiar nesse mundo.
cheio de armadilhas, cheio de problemas, cheio de ciladas, mas Deus, pela fé, pode te conduzir e te apresentar. Olha que texto maravilhoso, ao Deus que nos guarda de tropeçar, para nos apresentar puros diante da sua glória. Deus é poderoso para te guardar de tropeçar nesse mundo tenebroso, para te apresentar puro diante da glória dele. É esse Deus. Ande por fé. Aleluia.